Do Teatro Popular de Ilhéus, que vai promover o intercâmbio entre instituições culturais. Vai ser na próxima semana ou essa semana? Essa semana agora Hoje. já. Hoje. Dia 16? 16, 17 e 18. Ih, rapaz. Começa hoje. Coisa boa. Rapaz, já passamos no meio do ano. Passamos no meio do ano. Tá rápido, não tá? Tá rápido. Tá rápido. Me fala aí desse intercâmbio aí. Vila, a gente vai reunir algumas instituições culturais em torno de um tema que é super importante para vamos dizer assim, para a constituição dessas instituições, né? Sim. Que é a política pública de cultura. A gente vive nesse momento um boom do investimento em cultura, né? A gente tem aí as leis Aldir Blanc, Paulo Gustavo, que o governo federal injetou bastante recurso na cultura, né, do Brasil. E virou política permanente, né? E a Aldir Blanc agora é uma política, né, permanente, mas a gente ainda tem muita dificuldade de que na ponta, né, principalmente nos municípios, esses recursos sejam acessados por todos, né? Ou por aqueles que produzem, que criam, que fazem cultura no Brasil. Porque, no geral, as prefeituras estão... Ilhéus, por exemplo, é uma prefeitura exemplo, né, de política pública, porque a gente tem em Ilhéus o Fundo Municipal de Cultura, a Lei Municipal de Cultura, a gente tem o Sistema Municipal de Cultura. É algo mais estruturado, já implantado, né? Desde há décadas atrás, a gente já conseguiu construir isso, um Conselho Municipal de Cultura atuante, uma Secretaria de Cultura, que em outros tempos foi Fundação Cultural, mas a grande maioria dos municípios, né, eles não têm essa estrutura que permite acessar recursos do governo federal, do governo estadual, via fundo de participação dos municípios, e transformar isso de alguma forma, em realizações culturais, né? E aqui na Bahia, a gente tem a política pública de cultura, ela começa a ser constituída depois de 2007. Então, a gente tem, ali em 2007, é criada a Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. Antes a gente tinha Fundação Cultural do Estado da Bahia e o organismo de turismo que abarcava a cultura. Em 2007 a gente tem a criação da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. E a partir daí começa um movimento que já havia começado lá atrás com o Ministério da Cultura, no período em que Gilberto Gil era o ministro. E aí a gente começa um processo de escuta na Bahia inteira para a construção das políticas públicas de cultura, efetivamente. Sim. Então, hoje, a Bahia tem uma estrutura também muito potente do ponto de vista da institucionalização da cultura, mas depende muito de que os municípios também se institucionalizem. E aí nós entendemos que um dos elementos importantes desse sistema todo são as instituições culturais privadas, porque elas podem, de alguma forma, atualizar as políticas públicas. Então, imagina que de 2007 a 2010, a gente tem ali o conjunto das leis estaduais de cultura. Mas de lá para cá, o que foi atualizado isso? Porque tudo mudou. O mundo mudou, as relações mudaram, né? A inteligência artificial mudou um monte de coisa e a gente precisa atualizar as políticas públicas. Então, esse encontro é um encontro assim que, no final, ele quer ser um espaço de diálogo para que as instituições, né, públicas e privadas se atentem para essa necessidade de atualização das políticas públicas. Tem uma coisa que o Teatro Popular de Ilhéus esse ano completa 30 anos.
E outro dia eu vi você falando do seu tempo de rádio. Isso. Né? Eu disse, rapaz, a gente tava ali junto, né? Junto, é verdade. E aí o Teatro Popular de Ilhéus completa 30 anos esse ano. E só foi possível chegar até aqui e entender que tem mais 30 anos de história para frente, porque tem um programa do governo do estado da Bahia chamado Programa de Ações Continuadas de Instituições Culturais. Esse é um programa, ele não é um edital público. Os editais públicos são uma ferramenta importantíssima. A gente não pode acabar com o edital público. Talvez seja o meio mais, digamos assim, mais direto de acessar o recurso. Mas ele não pode ser o único. É preciso que existam programas que deem possibilidade à longevidade dos projetos, sim, à longevidade das instituições, à continuidade dos trabalhos. Às vezes eu penso que alguns projetos que são bem interessantes, mas são montados especialmente para um edital. E quando se inscreve no edital e foi contemplado, ótimo, e às vezes até acaba posteriormente. E quando não foi contemplado, aquele projeto que é muito bom nem é executado. Então parece que é uma coisa muito frágil ainda. Os editais são bem importantes, mas as políticas públicas e de cultura, elas precisam existir realmente para fazer isso, para manter esses projetos 30 anos, 60 anos, 90 anos. E é isso que você está falando. Edital não é política pública. O gestor público, municipal, estadual, federal, ele não pode de forma alguma cair na armadilha de pensar que através do edital ele está fazendo política pública. Porque política pública exige continuidade. E se não tem continuidade, não é política pública. Então ele atende uma demanda momentânea, né? É necessário, é vital, na real. Isso. Mas ele não é política pública. Ele não permite a longevidade dos projetos, a continuidade das ideias, a avaliação e reestruturação das ideias. Porque imagina que o Teatro Popular de Ilhéus, em 30 anos, o quanto a gente já repensou e recalculou a rota. Por vários motivos, porque a tenda caiu por causa de uma tempestade, ou lá atrás porque a gente foi convidado a sair da Casa dos Artistas, sabe? Assim, a gente teve que ir mudando. Só foi possível mudar a rota e refazer a história porque a gente é amparado desde 2007 por um programa de ação continuada da Secretaria de Cultura do Estado. É difícil fazer os fazedores de cultura entender isso, Romualdo? Não, eu acho que não. Acho que a questão é assim, é que como você falou aí agora, os editais, eles são um meio muito rápido de acesso, né? Mas é isso, então, talvez os editais, que é importante, talvez os fazedores de cultura e os espaços culturais, sabendo que existem esses editais, às vezes eu acho que se acomodam, não? Exatamente. Eu acho que talvez não seja nem acomodar, porque no final das contas o recurso é muito pequeno. Então, no fim, mas quando é distribuído, é muito pequeno. Mas tem gente que se convence com pouco, viu? E tem gente que se especializa nisso, né? Então, você tem gente só fazendo projetos, não executa. Então, você tem um projeto, traz isso aqui que eu vou conseguir captar para você. E acaba captando, isso é bom, faz o recurso circular. Acontece que você tem uma atitude, às vezes, de que o que interessa é acessar o recurso. Não interessa o quanto de público você chegou, não interessa a dimensão disso para fora do edital e do próprio projeto, entendeu? Então é isso que na maioria das vezes acontece. Então você tem um grupo que é formado para participar de um edital. Vila, vamos aqui nós 4 e a gente vai se juntar para fazer um projeto para esse edital específico. E a gente se conheceu outro dia.
sabe? Não é um projeto que nasce de uma relação com a cidade, de uma relação com a comunidade. Às vezes nasce para captar recurso. E isso é possível. Isso não tem problema nenhum. Acontece que só isso acaba gerando um vazio enorme, que é dos projetos que são estruturantes. Então, por exemplo, a gente não pode passar batido da ideia de que Ilhéus, essa semana passada a gente viu, é uma cidade que tem quadrilhas juninas. As quadrilhas juninas são uma expressão da cultura de Ilhéus. Isso é extremamente importante, né? Eu vi você conversando com o prefeito e acho que ele sacou isso, né? Que esses elementos, esses movimentos, eles são importantes para a cidade, porque a cidade é isso, né? Eu costumo dizer sempre que a cidade é movida pela cultura. Não só Jorge Amado. Jorge Amado, sim, sempre. Mas a gente tem as quadrilhas juninas, tem o boi, tem o terno de reis, tem várias expressões artísticas e culturais que precisam serem mantidas em funcionamento. Como é que a gente vai chegar lá em Juerana e dizer, ó, gente, vocês vão participar de um edital, vai ter que escrever um projeto, e depois vocês têm que administrar esse dinheiro e depois prestar contas desse dinheiro, porque é dinheiro público. Como é que a gente vai fazer isso? É preciso ter uma estrutura no próprio Estado, eu digo Estado, pensando o Estado brasileiro, que de alguma maneira consiga preservar, manter essas iniciativas que são fundamentais para a identidade de uma sociedade. Então a gente não é o mesmo sem a Lagoa Encantada. A Lagoa Encantada, sim, com todos os mitos e lendas que a envolvem, é uma instituição cultural de Ilhéus. Exatamente. Então, assim, a gente não pode deixar a Lagoa Encantada ser descaracterizada, a Lagoa Encantada ser tomada por outras possibilidades que não essa cultural, ambiental, geográfica, né, incrível que ela tem. E é necessário, quando você se propõe, quando o Teatro Popular de Ilhéus se propõe a fazer um seminário dessa magnitude, é poder levar a informação. E quando você tem um público que é fazedor de cultura informado sobre o assunto, ele se dedica mais, porque ele vai conhecer profundamente mais a cultura e fazer com que essas pessoas possam se manter com as ações culturais. Porque não dá para a cultura ser bico. Não dá para você ficar preocupado com a energia elétrica de sua casa ou até mesmo do ponto cultural. Uhum. O seu aluguel ou o aluguel do ponto cultural. Essa preocupação, acho que não é para ter, porque se você sabe que tem uma fonte de recurso para que você possa ter recursos para se manter e recursos para manter as ações as ações culturais, a sua preocupação é só artística. Criar. Acabou. A sua preocupação é de criar e manter. E quando você tem uma cabeça tranquila, boa, sem a preocupação, essa preocupação, eu vou chamar de preocupação secundária, tá bom? No caso do artista, vou chamar de preocupação secundária. Se você não tem essa preocupação secundária, amigo, sua cabeça vai fluir de maneira extraordinária. Então, manter os pontos de cultura, manter os fazedores de cultura é super importante. E para isso é também importante que você conheça todo o sistema de políticas públicas para o setor. Eu penso muito o tempo todo quando a comunidade, quando a sociedade como um todo necessita de um atendimento médico, a gente usa o Sistema Único de Saúde. Isso. Né? A gente vai a um hospital, a gente vai a uma UPA, a gente vai a uma... O Estado brasileiro construiu, ao longo de anos, uma estrutura invejada pelo mundo inteiro, que é o SUS, que dá
o direito universal à saúde a todo mundo. Nasceu, tem o direito. Está vivo, tem o direito. Então, a gente precisa compreender a cultura também a partir desse viés de um direito e um direito universal de todo mundo. Um SUS cultural. O sonho da gente há muitos anos, desde Gilberto Gil no Ministério, sempre foi esse, criar o Sistema Único da Cultura. A gente caminha a passos largos para isso, mas é uma coisa que depende de um congresso progressista, de um congresso que compreenda também que não é só agronegócio, não é só as outras tendências que a gente tem no congresso, mas é cultura também. Nós tivemos um insight disso durante a pandemia, né? Durante a pandemia, as pessoas começaram a perceber que sem arte eu não consigo viver. Sem a produção cultural, a gente não consegue viver. A gente consegue sobreviver. Mas ter um mínimo de sanidade. É isso, fica doido. Não é possível sem arte, sem cultura. Então, assim, a realidade do jeito que ela é, somente não basta para a gente viver. E parece que rolou um insight, mas esse insight, ele aconteceu para uma pequena quantidade de pessoas. Na grande maioria, e eu sonhava com isso durante a pandemia. Eu pensei que a gente ia sair da pandemia melhor do que chegamos. Nós saímos muito piores. É impressionante como as relações entre ideias antagônicas, elas não se organizaram para, depois da pandemia, entrar num consenso. Então não existe síntese de toda a guerra que aconteceu, de discurso, de narrativa, de atitude durante a pandemia. Não existiu síntese. E a gente tem esse mal perverso que o Brasil costuma colocar poeira para debaixo do tapete e fazer de conta que não existiu. Mas existiu sim gente entrando nos hospitais, invadindo hospitais, para provar que não existia vírus. Teve gente sim morrendo, pessoas próximas morrendo porque não admitiam se vacinar. Não admitiam que nós perdemos pessoas queridas que não admitiam isso. Então, assim, de alguma forma, essa realidade que nós construímos, uma realidade brutal, uma realidade desumana que nós construímos, só ela vai acabar com a humanidade, uma humanidade mais enlouquecida do que já é. Tem que ter cultura, tem que ter quadrilha junina na praça, que é a coisa mais linda que tem, cara. Tem que ter o boi, tem que ter o terno de reis, tem que ter teatro, dança, música, cinema. É isso, a gente se prepara para isso. Quando você tem cultura, quando você consome cultura, você é mais leve. Quando você consome cultura, acredite, você é mais feliz, né? Porque a cultura transforma o ser humano. E veja como a gente funciona, a gente trabalha o dia inteiro pensando em quê? Pensando, cara, vou ver aquele filme, vou para o show, vou para, pro espetáculo e tal. A gente se prepara o dia inteiro para consumir cultura. Seja na televisão, seja no streaming, seja no cinema, seja... Mas a gente se prepara, porque não dá para viver só trabalhando, né? É muito louco isso. E a gente, como essa coisa acontece de uma forma muito comum, né? É parte da nossa vida, a gente não se atenta para isso. Eu acho que é fundamental a gente atentar o quanto a cultura move um lugar como esse que é Ilhéus, né? Queria que você falasse das mesas, né, e dos palestrantes. Como é que vai ser executado esse seminário? Olha, nós teremos 3 mesas. Sim. Hoje a gente tem a primeira mesa, que trata de
política cultural e formativa das universidades públicas. A gente tem o professor Dr. Fernando José Reis de Oliveira. Da UESC, né? Da UESC. Sim. O professor Marcelo Pires Oliveira, que é o coordenador do curso de Gestão Cultural, uma pós-graduação que a UESC oferece há algum tempo e que tem um impacto. Hoje, a gente quer muito que ele fale do impacto do curso de Gestão Cultural para a região. É impressionante. Os dados são impressionantes. O quanto o curso de Gestão Cultural formou e deu um outro panorama para a região, sabe? Mais técnico, mais apurado para as políticas culturais. E Marlúcia Mendes da Rocha, também da UESC, que é a coordenadora do Núcleo de Artes da UESC, que é da comunicação e que tem assim um papel fundamental nessa relação da arte na nossa região. Então, essa é a primeira mesa. É a primeira mesa, a primeira política cultural e formativa das universidades públicas. É para hoje. Hoje, amanhã, 19 horas. Certo. Tem início às 19 horas. Isso. Amanhã a gente tem um tema que é o papel das instituições culturais na atualização das políticas públicas de cultura do estado da Bahia. Eu acho que eu falei um pouco disso aqui. Sim. Eu estarei na mesa junto com Marinho Rodrigues, da organização Gongombira de Cultura e Cidadania. Um grande exemplo de organização. De organização, de instituição. Então, grande exemplo de instituição organizada, verdade. E Paulo Cidade, da Academia de Letras. Então, são 3 cases de sucesso aí, que é o Teatro Popular de Ilhéus, a Organização Gongombira de Cultura e Cidadania e a Academia de Letras de Ilhéus. A Academia de Letras de Ilhéus é talvez um dos maiores articuladores desse universo da leitura, do livro, da publicação, da divulgação da literatura, né? Por quê? Porque a Academia de Letras de Ilhéus talvez seja uma das poucas academias de letras do Brasil que tem uma abertura imensa para a cultura popular. Então, a Academia de Letras dialoga com a pintura, dialoga com o cordel, dialoga com todos os elementos da cultura de Ilhéus e da região. Então, é um exemplo digno e fundamental do que a gente precisa para pensar a política pública, né? Amanhã, terça-feira, 19 horas. E a terceira mesa? A terceira mesa tem... o tema é Desafios e Avanços na Articulação da Cultura Regional. O curso de Gestão Cultural da UESC, ele, de alguma forma, incentivou ou mexeu nas pessoas para a criação do Fórum de Agentes Empreendedores e Gestores Culturais do Território Litoral Sul da Bahia, que é o FAEG-Sul. Sim. O FAEG-Sul é uma das instituições articuladoras da cultura, talvez uma das mais importantes do Brasil, que consegue transformar esse território num ambiente que a cultura pulsa. Então, o FAEG-Sul vai de cidade em cidade, promovendo encontros, debates, promovendo a cultura local. Que então, massa. é um negócio, Vila, impressionante. Então, a gente vai pensar na última mesa sobre a articulação da cultura regional, sobre como a gente cria redes, como a gente se conecta. Aí, a partir desse exemplo de sucesso, que é o FAEG-Sul, e aí a gente tem na mesa Ana Arleide Menezes, que é a secretária de Cultura do município de Ilhéus, e Lorena Rosa Teixeira, que é superintendente de promoção cultural da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. Lorena é a superintendente da pasta da secretaria que faz a promoção da cultura. É a partir da Superintendência de Promoção Cultural que existem os programas de ações continuadas, de eventos calendarizados, que são extremamente importantes, e os editais.
É a partir desse... E aí a gente imagina que desse encontro, não é, a gente consiga, de alguma forma, dialogar sobre um futuro próximo do fomento à cultura, entendendo essa diversidade a partir do olhar do FAEG-Sul. Um evento regional, um evento que pode reunir aqui fazedores de cultura da região inteira, né, interessados em melhorar o seu sistema de cultura no seu município. Exatamente. Isso é... A expectativa da gente é muito grande para isso, para que a gente tenha representantes de outros municípios do Litoral Sul e que a gente possa construir um diálogo bem profundo. A ideia é que todo esse diálogo, que ele seja reunido numa publicação para, óbvio, a distribuição gratuita para todos os municípios. Muito bom, muito bom. Diga, Fia. Desculpe, Marta Serafim mandou. Exatamente, Romualdo. Temos que lutar para preservar nossos ativos ambientais e culturais. Tudo está interligado. Exatamente. É isso, né? Você imaginar Ilhéus, você não pensa Ilhéus sem pensar. São quantos quilômetros de praia que a gente tem? 99. 99 quilômetros de praia. Imagine, quase 100 quilômetros de praia. Então você pensa praia. Mas é possível pensar praia e pensar assim, cara, no Rio do Engenho, aquele lugar lindo, né? Bucólico, que você pode chegar pelo rio de barco, você pode chegar pela estrada com a Mata Atlântica ali, um negócio incrível. Ali foi palco, em 1789, de uma revolta de escravizados que tomaram o engenho e durante 3 anos pararam a produção de açúcar. E no final, em 1791, olha, 1789, início da Revolução Francesa, 1791 é o final. Aí a gente tem aqui em Ilhéus acontecendo ao mesmo tempo um grupo de escravizados, indígenas e negros, que escrevem uma carta reivindicando ao dono do engenho algumas cláusulas que servem até hoje para o nosso sindicalismo. Então os caras estavam falando de equipamento de segurança, os caras estavam falando de horas de trabalho, os caras estavam falando de tempo de folga, eles estavam falando de tempo para poder cuidar da vida deles do jeito que eles queriam cuidar. Então imagina, em 1791 os caras escreveram essa carta. Que é um dos indícios, assim, de que a gente tinha aqui na nossa região escravizados com descendência muçulmana também, que já dominavam a escrita. Com muito mais potência do que os europeus, inclusive. Então você imagina um negócio desse, é incrível. Eu, por exemplo, eu quero viajar para o mundo para conhecer histórias assim. Eu falo sempre que nós temos a verdade para ser contada aqui em Ilhéus e lamentavelmente a gente não consegue explorar essa verdade. Você tem vários cantos do mundo que contam uma mentira e explora economicamente essa mentira e ganha dinheiro. Uhum. E aí eu citei aqui a questão de Drácula. Entendeu? Quantas pessoas viajam, gastam dinheiro, se hospedam para ver o castelo de Bran, que todo mundo diz que é o castelo de Drácula. Você entendeu? É isso que eu quero colocar. Vila, mas o Conde Vlad existiu. O Conde Vlad é uma coisa, o Drácula é outra. Mas misturaram aqui e a turma ganha dinheiro, tá tudo certo. Tá tudo certo. Então nós temos muitas verdades, que não são mentiras, verdades. Essas verdades podem ser contadas e transformar isso em peças teatral. A gente pode transformar isso, ganhar dinheiro numa questão cultural, com a questão do turismo, de tudo. De tudo. Tem uma pedra na Itália, né? Você passa embaixo de barco, na pedra, e que se o casal beijar
na hora que estiver passando de barco, não se larga mais nunca. Ixi, Meu Maria. irmão, você tem gente do mundo todo querendo passar embaixo dessa pedra e o casal beija pra não se largar mais nunca. Quem E contou tem gente isso? que não passa por lá de jeito nenhum, né? Mas tem uma quantidade enorme de pessoas que vão. Claro que 6 meses depois lá tá largado. Mas gastou dinheiro. Mas foi, claro. Então a galera vai, conta uma mentira, essa mentira vira um produto e a turma explora. Por que a gente não pode explorar as nossas verdades? Por que a gente não pode explorar a nossa história? Por que a gente não pode ser mais inteligente? Então tem coisas que não dá, tem coisa que eu não aceito. Então esse tipo de organização que você faz, que o Teatro Popular de Ilhéus está fazendo, levar informação, reestruturar o setor cultural, não só de Ilhéus, que graças a Deus está bem estruturado, mas o setor cultural regional, entender, fazer com que a população compreenda o que é a política pública, o que é apenas um edital. Isso é de fundamental importância. E isso tem que seguir também no setor de turismo. O turismo precisa abrir a cabeça para isso, entendeu? Se organizar e fazer com que a gente consiga atrair uma quantidade maior de turistas e que esses turistas cheguem aqui e tenham a capacidade de consumir essa nossa verdade. É isso, eu acho que a verdade, e você está chamando de mentira, né? A ficção, a realidade e a ficção, elas podem, de alguma forma, se conectarem, né? Em alguma medida. Por exemplo, tudo que Jorge Amado criou sobre a nossa região, é óbvio que ele não criou do nada, né? Ele tem um fundamento histórico, de vivência dele, né, criança, do que ele ouvia dos pais, dos avós. Então, toda a produção literária dele tem essa relação com o real. É ficção, mas tem uma ligação com a realidade. Como é que a gente consegue agora transformar isso em alguma coisa potente do ponto de vista histórico mesmo, né? Então, a produção literária de Jorge Amado, ela pode ser explorada também do ponto de vista histórico, da realidade, não da ficção. Porque ele morou ali, tem uma casa, tem um lugar onde ele via as pessoas passarem. Ele escreveu o primeiro romance dele aqui, acho que esqueço, o País do Carnaval, uma coisa assim, eu não lembro, mas assim, ele estava ali naquela janela. Então, talvez, para além da ficção dele, que o mundo inteiro tem acesso, já foi traduzido em dezenas de línguas, talvez essa história seja a única que em lugar nenhum da Bahia, do Brasil, do mundo vai ter. É a janela onde ele, aos 10 anos de idade, se debruçava e via as pessoas passarem. Então, isso é o diferencial de Ilhéus. Aí, beleza, você tem 100 quilômetros de praia quase. Mas esses 100 quilômetros de praia, eles continuam, né? Paúna, Canavieiras, e aí vai subindo. Você tem na Bahia inteira, né? A costa da Bahia toda, você tem praia. Você tem praia no Nordeste inteiro. Mas a janela que Jorge Amado se debruçava aos 10 anos e via as pessoas passarem, só tem Ilhéus. A segunda igreja rural mais antiga do Brasil só tem Ilhéus. O tacho imenso onde se fazia o melaço para fazer o açúcar só tem Ilhéus. Não tem em outro lugar. Então esses elementos eu acho que são fundamentais. É óbvio que a ficção é importante, porque sem a ficção a gente não traz o povo para ver a realidade. Mas é preciso juntar essas duas coisas, sabe? Eu acho, é uma coisa que me deixa muito feliz. A gente fez em 2013, 1789, um espetáculo que a gente chamou de Ópera Afro-Rock,
sobre os escravizados do Engenho de Um Santana. figurino maravilhoso, viu? Era um negócio, para mim, é um dos espetáculos que eu mais gosto de ter feito. Completo, espetáculo completo. Que tinha o pessoal do terreiro de Matamba Tom Benci Neto, inclusive Manilza Mucalê, em cena. Então, o espetáculo começava 300 anos depois da revolta dos escravizados, ou seja, muito mais tempo do que a gente está agora, com um grupo de operários na antiga Itaísa, tomando a fábrica e dizendo assim, bicho, os caras estão dizendo que vão falir, a gente vai tomar e nós vamos fabricar o chocolate da gente, mas a gente não vai exportar matéria-prima, não. Nós vamos fabricar o nosso chocolate fino aqui, nós vamos vender chocolate de qualidade para o mundo todo. E aí um deles diz assim, rapaz, isso aqui me lembrou um evento que aconteceu aqui em Ilhéus em 1789. E aí a gente começa a contar a história do Engenho de Santana, de toda a sucessão de proprietários, até chegar a essa época em que o engenho foi tomado, porque afrouxou ali a perseguição. O Engenho de Santana é um engenho espetacular para se estudar, porque ele tem um formato completamente diferente dos outros engenhos de açúcar do Brasil. As pessoas, os escravizados, eles viviam em pequenas casas e tinham famílias. E isso, de alguma forma, gerou a possibilidade de uma revolta no formato que foi gerado. Então, isso é magnífico. As pessoas terem acesso a isso é incrível, sabe? É uma história que só acontece aqui. Verdade. Querido Romualdo, obrigado, meu irmão, hein? Por essa participação aqui no programa. Essa aula que você acabou de dar pra gente também, para os nossos ouvintes aqui pra gente do estúdio. Saber que o Teatro Popular de Ilhéus está preocupado com a organização do setor cultural é importante. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez. É sempre bom vir aqui. Eu que sou ouvinte, mas eu gosto muito de vir aqui também. Então, sempre que tem uma oportunidade, eu corro, porque é muito legal. Eu sei que tem uma galera ouvindo o tabuleiro, assim, de uma forma que são pessoas que formam opinião mesmo no município, que estão preocupados com o município. Então, como Martinha, que acabou de falar aí, eu acho que são pessoas que pensam Ilhéus e que estão conectadas aqui no tabuleiro, na Ilhéus FM, em você. Eu acho que é muito bacana. Eu me sinto muito bem de estar aqui com você. Uma hora dessa eu vou reivindicar um ponto aqui, sabe? Perfeitamente. Até porque isso aqui é um ponto cultural, viu? Isso aqui é um ponto cultural. Mas obrigado. E tá todo mundo convidado hoje, 19 horas, na Academia de Letras, tem o seminário Conexões Interculturais. 16, 17 e 18, sempre às 19 horas. Na Academia de Letras, aqui em Ilhéus. Boa sorte, meu irmão. Obrigado. Felicidade. Bati um papo com Romualdo Lisboa, falando dessa promoção aí, desse intercâmbio entre as instituições culturais. Vai ser hoje, amanhã e depois, para você de Ilhéus e para você de cidades aqui do entorno. Fique atentos e é só participar. E aí, Fé? É apoio? É apoio rapidinho, Neto. Vamos pro apoio e a gente já retorna com mais informações aqui na Ilhéus FM. Estamos apresentando O Tabuleiro, jornalismo verdade. Ilhéus FM, sua rádio conteúdo. Ilhéus FM. Apoio Cultural. A memória das pessoas que amamos permanece viva em nossos corações e deve ser preservada